Tá bom, então a gente vai agora continuar no mesmo assunto, só que eu vou convidar uma outra pessoa para falar sobre tudo isso, que não é pouca coisa. Marcelo Madureira, quero te ouvir. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Júlia? Boa tarde a todos que estão aqui nos escutando, acompanhando aí esse programa com o deputado Sanderson, do PL, né? Extenso. E eu vou procurar ser breve. O que eu vejo, Júlia, é o seguinte: é, o Valdemar Costa Neto sem nenhum juízo de valor, né? Mas é um dos políticos mais raposa velha, né? Raposa felpuda que existe, né? Em Brasília, no Brasil inteiro, né? Ele é o dono do PL, né? E ele viu na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro como um ponto de uma alavanca, né? Para construir, por exemplo, como construiu de fato uma enorme bancada nas últimas eleições, mas eu não tenho a menor dúvida que o Valdemar Costa Neto está prestando a maior atenção, assim como todos os seus seguidores, inclusive o deputado Sanderson, para que lado vai soprar o vento, né? Como eu não canso de repetir aqui, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está com 8 anos sem possibilidade de se eleger, né? Ele não tem mandato, portanto, ele, né, não controla as verbas do partido, do PL, né, que estão ali sobre a mão firme do Valdemar Costa Neto, e eu acho que a fidelidade, né, o político, ele tem um senso de sobrevivência muito grande, né? Quando os políticos perceberem que vai haver um esvaziamento da liderança do ex-presidente Bolsonaro, né, por conta até desses motivos todos, quer dizer, ele perde toda a força que um político tem, né, em função de não ter mandato, em função de não ter como conceder verbas e tudo mais. Ele é hoje um presidente de honra, sei lá o que, do PL. É uma rainha da Inglaterra. E quando ele se contrapôs, né, à posição que me parecia do Valdemar Costa Neto, em função da aprovação da reforma tributária, ele entrou em rota de colisão. A gente mostrou no início do programa aquela foto. Então, aquilo tudo é novela, aquilo tudo é teatro. Aquilo tudo só serve para ratificar a ideia que existe um conflito dentro do PL, e esse conflito, né, se configura entre o ex-presidente Bolsonaro e o presidente do PL, e que, cara, ao longo do tempo, com o esvaziamento da força política de Bolsonaro, né, toda essa ideia, esse discurso, que eu acho que é obrigação do deputado Sanderson, né, dizer que a unidade do partido, que a coesão, justificar tudo, mas isso tudo vai virar história, porque ano que vem tem eleição para prefeito, né? Os políticos têm que mostrar serviço para os seus redutos, e eu acho que o PL é muito mais Valdemar do que Jair. Não acha não, Júlia? Então, era até isso que eu queria te interpelar, porque a gente tem, eu concordo em vários pontos que você colocou, só que tem uma coisa que algumas pessoas com quem eu conversei, inclusive do Congresso, elas sempre ressaltam, que é o seguinte: quando a gente teve aquele rompimento entre Bivar e Bolsonaro, o PSL, à época, ele se esfacelou. E aí existe um certo receio. No caso do Valdemar, a gente observa que o Valdemar ele tem andado um pouco em ovos. Existiria, eu acho que seria o termo melhor, o verbo melhor colocado, um certo receio desse esvaziamento do PL, até porque, saindo parlamentar, o partido também perde força, não é? Então, acaba sendo um jogo complicado para o Valdemar jogar, porque ele desagradar Bolsonaro também pode ter um preço para ele, ou não. Não, a sua análise é muito boa, Júlia, mas eu colocaria também que você veja que
antes das eleições, né, há 2 anos atrás, o Jair Bolsonaro e os seus apoiadores tentaram montar um partido próprio e não conseguiram. Não conseguiram. Depois aportaram, tentaram um partido para chamar de seu, né? E só vieram conseguir encontrar acolhida no PL. E o PL é um partido que aí tem uma diferença que eu acho, Júlia, que eu acho que você tem uma experiência de análise política muito maior que a minha, mas o que eu como observador, né, eu acho que a gente não pode desprezar os 20 anos de Câmara, né, de deputados do Bolsonaro. Bolsonaro não é bobo. Agora, o Valdemar Costa Neto, ele dá nó em cobra, dá nó em pingo d'água. Né? Ele não vai, ingênuo, zero. Né? O que pode acontecer como se diz no vulgo, né, no povão, o Jair Bolsonaro ficar pendurado na brocha. Se eu fosse fazer uma aposta, eu achava que, assim, nesse caso, o Valdemar Costa Neto tem mais chance de ficar com a bancada do que Jair Bolsonaro sair, né, com seus eventuais apoiadores em busca de um novo porto, né, principalmente em busca de novo fundo, né, partidário, que essa que é a questão. Não acha, não? Pode ser. A gente vai ter que ficar observando, na verdade. Bom, só para complementar então o teu raciocínio, eu vou acrescentar uma coisa. A diferença aí, eu concordo com você. Tem um ditado lá na minha terra que é assim, como é? Quando você está indo com o fubá, eu já estou voltando com o bolo pronto. Valdemar. Ele já tá, a gente está levando para ele o fubá, ele já está vindo com bolo de milho, com café, com tudo pronto. É mais ou menos isso. Que é uma diferença até do Bivar. O Bivar não era tradicionalmente um político, né? Apesar dele também ter se mostrado muito bom. Aquelas que chamam raposas da política, não é? Mas o Valdemar... se for comparar o Valdemar com o Bivar, com todo respeito ao Bivar, né, o Valdemar ele já escapou de poucas e boas, a gente sabe disso, né? Você estava falando, eu até resgatei uma entrevista, acho que foi uma das primeiras entrevistas que ele deu esse ano, foi para a Globo News, que teve uma declaração do Valdemar, que depois ele tentou se ajustar ali, mas na época correu bastante, que ele disse o seguinte: Bolsonaro não é uma pessoa normal. Não sei se você lembra dessa declaração. E aí é curioso a gente ver, eu acho que vai até ficar difícil para os meninos aqui resgatarem o vídeo, mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse vídeo de Bolsonaro foi a forma como ele falou em referência ao almoço que ele teve com Valdemar, ou seja, ele usou aquela palavra, não, cada um tem seus pecados e tal, mas Bolsonaro também não voltou atrás na posição dele, então a gente tem isso, né? O que ele quer dizer, cada um tem seus pecados? Ele estaria ameaçando o Valdemar em contar segredos, né? Aí eu vou lembrar para você, né? Alguns anos atrás, o Valdemar Costa Neto conseguiu escapar das acusações da ex-esposa dele. Você sabe que, para o político, ex-esposa é uma das coisas mais perigosas, que é que e o Valdemar conseguiu escapar. Olha, de que eu me lembre, é o único político que conseguiu escapar de ex-esposa, que até o ex-prefeito de São Paulo, o Pita, né, foi vítima de ex-esposa. Vingança de ex-esposa é mortal. E o Valdemar escapou. O Madureira, eu acho que não é só para político, não, viu? Não, tem toda a razão. Tem que se respeitar as mulheres, né? Porque a mulher ela tem essa capacidade realmente, né? De quando quer, né? Quando ela quer, ela pode ser realmente, né? Pode levar você ao fim de carreira. Ou então também não. Peraí, vamos fazer justiça. Também dá para alçar a carreira. Não, mas é isso.
que você tem... Está mudando o panorama político, né? Porque cada vez mais você tem mulheres, grandes mulheres, representando a sociedade e, aliás, a maior parte das vezes com um trabalho muito mais nobre, né? Muito mais substantivo do que muito político velho aí, né? Eu acho que vale até a pena, não sei se você quer comentar, o papel até da própria Michelle Bolsonaro, que ela tá surpreendendo bastante gente aí, não é? É essa questão da mosca azul, né, Júlia? Você que está em Brasília, você que deve acompanhar bem. Se você vê a Michelle Bolsonaro, é verdade, ela era uma figura quase que apagada. E, ao longo do tempo, ela foi acumulando força, massa crítica, e eu diria até que ela tem hoje uma credibilidade maior até que do marido dela, do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, na verdade, hoje, ele depende muito da Michelle, porque a Michelle é elegível, a Michelle pode ser candidata, né? E aí eu saquei aí a tua colocação, que é oportuna, que eu não sei até que ponto a Michelle Bolsonaro topa ser um fantoche, um pau-mandado do marido dela, caso ela venha a ser candidata e caso ela tenha algum mandato, se eleja prefeita, né? Ou senadora, não é verdade? Eu acho que ela já está criando uma vida própria, né? Eu acho que isso é muito interessante. Ou seja, muito personagem para a gente observar. Tá Vamos bom, conversar. Madureira. Obrigada de novo. Sempre Muito bom te obrigado. ouvir. Viu? Muito bom aqui compartilhar com você. Muito obrigado, Júlia.